Olá a todos, professora Devail de Língua Portuguesa. Essa é a nossa atividade número 8, corresponde aos dias 1, 3, 4, 8, 10 e 11 de junho. Vocês têm um prazo de 15 dias para fazê-las e enviá-las no meu WhatsApp. Eu prefiro que vocês enviem uma foto das atividades feitas por vocês pelo WhatsApp do que enviar na escola. Tá? De que levar lá na escola, porque por aqui é mais rápido eu estar olhando, estar anotando e verificando a participação de vocês, ok? Então eu prefiro que vocês enviem no meu WhatsApp, por favor, e não esqueçam de colocar o nome, beleza? Vocês enviando no WhatsApp não precisam de levá-las à escola, tá bom? Continuação então, nós estamos trabalhando o que? Nós estamos trabalhando as orações substantivas. Ok? Aqui nós vamos verificar mais 3 orações substantivas. Vocês vão fazer o que nessa atividade? Vão fazer a leitura, tentar entender, né? Copiar e responder as atividades no final, beleza? Quem não assistiu o vídeo anterior ainda, procure assisti-lo, porque lá nós já trabalhamos as 3 primeiras e agora aqui nós vamos trabalhar as 3 últimas, ok? Então, continuando com as orações substantivas, ok? Essa aqui é a parte 2. Agora nós estamos então na número 4, que é a objetiva indireta. Aí nós temos aqui embaixo ó, o exemplo. O exemplo cabe a quem ensina. Olha, é um período composto por subordinação. Aí então vamos lá, ó. Nós temos os verbos cabe e ensina. Nós temos a conjunção quem. Agora observe que antes da conjunção, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma preposição. Olha só, eu tenho uma preposição e ela está circulada também. Por quê? Por que essa preposição está aí? Porque o verbo cabe, ele é um verbo transitivo indireto, né? O que cabe, cabe a. Então, ele sempre solicita o que? Preposição. No caso aí, a preposição a. Beleza? Então, é por isso que ela é objetiva indireta, ó. Porque na oração principal, eu tenho um verbo transitivo indireto que está solicitando algo que vai funcionar como objeto indireto da primeira oração. Vamos continuar a análise aqui, olha. Então, agora eu tenho preposição, então eu não faço mais o corte igual eu fazia antes da conjunção. Quando eu tenho preposição, eu faço o corte de separação das orações antes da preposição, beleza? Então vamos lá, agora nós temos a separação, ó, primeira oração e segunda oração, que começa da onde? Da preposição para frente e não depois da conjunção, beleza? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Então vamos separar aqui as orações, ó. Primeira oração. Qual que é a primeira oração? O exemplo cabe. Lembrando que nas orações aqui, quando eu estou trabalhando com o período composto, quando eu vou fazer a análise aqui, por exemplo, das orações substantivas, o que acontece? Eu analiso sempre a oração principal. Com base na oração principal é que eu vou descobrir o que a outra oração vai fazer para ela, né? Que função que ela vai estar realizando. Então eu analiso sempre a oração principal e o que está faltando nela é a função que a outra oração vai fazer, beleza? Então aqui nós temos a primeira oração que o exemplo cabe. Olha só, então eu tenho que analisar isso aqui. O exemplo cabe. O que cabe? Se eu fazer a pergunta ao verbo, ó, o que cabe? Para encontrar o sujeito, eu vou ver que eu tenho o sujeito. O que cabe? O exemplo. Então o exemplo é o sujeito. Olha,
Na aula passada nós vimos, né, que a primeira coisa que nós temos que verificar é se existe sujeito ou não. Então, se tem sujeito, ela não tem possibilidade de ser o quê? De ser subjetiva, né? Então, aí já verifica essa questão. Olha só, tem sujeito e tem verbo. Qual o tipo de verbo? Cabe a, é um verbo transitivo indireto, é isso? Então, não é um verbo de ligação. Olha, então se eu tenho sujeito e tenho verbo transitivo indireto, não tem como ela ser o quê? Nem objetiva direta e nem também o que? Subjetiva, que foi o que nós vimos na aula anterior, não é isso? Beleza? Então vamos verificar aqui embaixo, olha só, em relação à oração, ó. Observe que ela tem sujeito, já verificamos, não é isso? E também tem o que? Um verbo transitivo, que tipo? Indireto. Olha, cabe a, né? O que cabe a. Então o verbo é transitivo indireto. Cabe a quem? Cabe a quem? Que termo está faltando? Está faltando o que? O objeto indireto. Logo, a oração objetiva indireta tem esse nome porque funciona como o quê? Como objeto indireto da oração principal, ligando-se a ela com o auxílio da preposição. Beleza? Então, olha, eu analiso sempre o que? A primeira oração. E com base no que eu analiso na primeira oração, o que está faltando nela é justamente o papel que a segunda oração vai fazer. Eu nem preciso de olhar nada na segunda oração para analisar nada. Beleza? A única coisa que eu olho no comecinho é só o que? Verificar os verbos, verificar se tem conjunção e verificar se tem o que? Preposição. O restante é tudo primeira oração, que é a oração principal que eu tenho que olhar, que eu tenho que verificar. Beleza? Então aqui, segunda oração, aqui embaixo, ó. A quem ensina. Então, essa aqui é o que? É uma oração. Que tipo de oração? Oração subordinada, substantiva, o que? Objetiva, indireta. Por que ela é objetiva indireta? Porque na oração principal nós acabamos de ver, existe o que? O verbo que está pedindo algo, e esse algo é o que? É o objeto indireto, porque lá nós temos o que? Um verbo transitivo indireto. Beleza? Então vamos passar para o próximo, que é o número 5, que é a completiva nominal. Tem que se tomar muito cuidado com a completiva nominal, porque ela é bem parecida com essa de cima, com a objetiva indireta. Beleza? Então vamos verificar aqui, ó, o exemplo, ó. O amigo tinha necessidade de que o ajudassem. Olha só. Então vamos observar, olha, quais são os verbos? Tinha e ajudassem. A conjunção que. Aí observe que eu tenho também, ó, na completiva nominal, o que? A preposição. Olha, a preposição antes. Então, eu faço a separação das orações antes da preposição. Então, aqui eu tenho a minha primeira oração e da preposição para frente eu tenho a minha segunda oração. Beleza? Então, a primeira oração, olha só, qual que é a primeira oração? O amigo tinha necessidade. Lembrando que a classificação dessa primeira oração aqui é a oração principal. Então, eu tenho que analisar ela para saber a função que a segunda oração, no caso aqui, vai estar desempenhando para ela, que o que está faltando nela é justamente a função da segunda oração.
beleza? Então, olha só, o amigo tinha necessidade. Peraí, se eu falo assim, o amigo tinha necessidade, olha, necessidade de quê? Né? Necessidade de quê? Então, observe aqui que quem está solicitando algo não é o verbo, porque qual que é o verbo aqui? Tinha, do verbo ter, né? Quem tem, tem algo. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto, certo? E ele está solicitando algo, e o algo que ele está solicitando já está à frente, olha, que é a necessidade, né? Então, necessidade aqui, que é substantivo, que vai estar pedindo algo na frente, e não o verbo. Quando eu tenho o substantivo, que é um nome, solicitando algo na frente, então ele está solicitando o quê? Ele está solicitando um complemento, que é o quê? Do nome, então um complemento nominal, beleza? Então essa aqui a diferença é o seguinte, não é o verbo que está pedindo, quem está pedindo é quem? É o nome, no caso substantivo, que está solicitando algo à frente com preposição, beleza? Vamos verificar melhor aqui embaixo, olha só. Observe que a oração, ela tem sujeito e verbo. Olha, tem sujeito e verbo. Vamos analisar aqui de novo. O amigo tinha necessidade. Quem tinha necessidade? A resposta é o amigo. Ó. Então, o amigo é sujeito. Então, é o que está dizendo ali embaixo. Tem sujeito. E também tem o que? Tem verbo. Verbo ter. Ali, tinha. Não é isso? Ok? Conjugado fica tinha, o verbo ter. Aí tem também o que? O complemento. Ó. Então já tem o verbo, tem o sujeito e tem o complemento do verbo. Então olha só, observe que a oração tem sujeito e verbo. Antes da preposição está o substantivo necessidade. Olha só. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, observando aqui em cima, eu tenho a preposição e olha, antes eu tenho o que? Necessidade, que é o substantivo. Continuando embaixo, ó, a preposição liga o complemento a um nome e não a um verbo. Portanto, a oração não será objetiva indireta, mas completiva nominal. A oração completiva nominal tem esse nome porque funciona como complemento nominal da oração principal. Olha só, é o complemento nominal da oração principal, ligando-se a ela com auxílio da preposição. Beleza? A segunda oração, qual que é a segunda oração? De que ou ajudassem. Olha, então que função tem essa oração aqui? Classificando ela, é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Por que completiva nominal? Porque ela está completando o sentido do nome. Qual o nome ali em cima? Necessidade, porque quem pediu o complemento não foi o verbo, foi o substantivo necessidade. Então, por exemplo, aqui, ó, analisando a 4 e a 5, elas são parecidas por quê? Porque nas duas eu vou ter o que? Preposições, né? Só que essas preposições vão ser solicitadas, por exemplo, na objetiva indireta aqui de cima, ela vai ser solicitada pelo verbo transitivo indireto. Já na número 5 aqui embaixo, a completiva nominal, ela já não vai ser pelo verbo, ela vai ser pelo quê? Pelo substantivo, por um nome. Por isso que é completiva nominal, vai completar o sentido do nome e não do verbo. E em cima, na objetiva indireta, vai completar o quê? O sentido do verbo, vai ser uma função para o verbo, né? Que no caso lá seria o quê? Objeto indireto. Embaixo que
completiva nominal, complemento nominal, é isso que vai estar fazendo o papel, ok? Então, na número 4, na objetiva indireta, quem vai estar solicitando o complemento, no caso do verbo, vai ser o que? O verbo transitivo indireto. Ele vai estar pedindo algo na frente com preposição, que vai ser o objeto direto, e aí a oração vai funcionar como o quê? Como objetiva indireta. Já na número 5, a de baixo, a completiva nominal, eu vou ter verbo, mas quem vai estar pedindo algo não vai ser o verbo, porque o algo que o verbo vai estar pedindo já vai estar ali. Olha só, vamos verificar novamente. Ó. O amigo tinha necessidade. Olha, quem tem algo. Qual o algo? A necessidade. Então o complemento do verbo já está ali. Quem está pedindo outra coisa aqui na frente com preposição é o substantivo necessidade. Quem tem necessidade de. Então, na completiva nominal, quem vai estar solicitando algo com preposição vai ser o nome. Sim, no caso ali o substantivo necessidade. E não o verbo. Beleza? Então essa é a diferença entre as duas. Na objetiva indireta é o verbo que solicita algo com preposição. Na completiva nominal é o nome substantivo que vai estar solicitando algo com preposição. Beleza? Essas são as duas principais características de diferença das duas. Ok? Então vamos aqui embaixo, olha, observar aqui em relação um pouquinho mais sobre esses pontos aí que nós falamos, ó. Como diferenciar a oração objetiva indireta da completiva nominal? A número 1, olha só, a objetiva indireta tem preposição que a liga ao verbo, completando-lhe o sentido. Já a número 2, ó, a completiva nominal tem preposição que a liga ao nome, completando-lhe o sentido. Por que aqui vai estar ligando ela a um nome? Porque é um nome substantivo que vai estar pedindo. Porque a de cima está ligando ao verbo? Porque é o verbo que está pedindo. É como eu falei ali em cima para vocês, na completiva nominal, é o nome que vai estar pedindo, né? Por exemplo, a necessidade. Quem tem necessidade de. Já na de cima, na objetiva indireta, era o verbo que estava pedindo. O exemplo cabe. O que cabe? Cabe a. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Qualquer coisa, dá uma repetida no vídeo, dá uma lidinha melhor. Vocês também podem estar procurando mais conteúdos no YouTube, na internet. Hoje as coisas são facilitadas. Então, tem mais professores que dão mais explicações diferenciadas. Então, vocês podem estar verificando outras formas também de vocês estarem estudando mais. Beleza? É só dar uma procuradinha aí na internet, no YouTube. Tem mais gente falando sobre o assunto. Ok? Então, nós temos mais uma aqui, que é a número 6, ó, que é a positiva. A positiva. Exemplo, olha só. Ele sabia de uma coisa, que não podia permanecer neutro. Olha, então eu tenho aqui, ele sabia de uma coisa, que não podia permanecer neutro. Nós temos os verbos sabia e aqui uma locução verbal, ó, podia permanecer. Eu tenho a conjunção que, olha só, como não tem preposição, eu faço o corte da oração antes da conjunção. Nesse caso aqui, se tivesse uma preposição, seria antes da preposição, igual nós fizemos nos outros dois casos anteriores. Beleza? Aí vamos verificar aqui embaixo, ó, primeira oração. Qual que é a primeira oração? Ele sabia de uma coisa, né? Ó, ele sabia de uma coisa. Eu classifico ela, como todas as outras foram classificadas, de oração principal.
A segunda oração funciona como aposto da primeira. Então, a segunda oração, qual que é a segunda oração? Que não podia permanecer neutro. Qual que é a classificação dela? Oração subordinada, substantiva, apositiva. Olha, então vamos analisar aqui em cima novamente, ó, um pouquinho mais. Veja bem, ele sabia de uma coisa, que não podia permanecer neutro. Eu tenho a primeira oração e depois da conjunção para frente eu tenho a segunda oração. Aqui eu vou analisar sempre a primeira oração, que é a oração principal. Aí eu vou tentar descobrir nela o que está faltando nela, porque o que está faltando nela vai ser justamente a função da segunda oração. Então, observem só, ele sabia de uma coisa. Então, olha, vamos analisar. Ele sabia de uma coisa. Quem sabia de uma coisa? Ele. Opa, o sujeito está ali. Não tem como ela ser o quê? Subjetiva. Olha, sabia. Quem sabe, sabe de. Olha, eu tenho um verbo transitivo indireto. Olha, isso aí já mata o quê? A objetiva indireta, já mata o quê? A predicativa, não é isso? Já mata o quê? A completiva nominal. Não tem como a outra oração fazer esses papéis. Por quê? Porque eu tenho o sujeito e tenho um verbo transitivo que indireto, que está solicitando algo na frente. Olha só, ele sabia. Tem sujeito, tem o verbo transitivo indireto. Quem sabe, sabe de alguma coisa, né? Olha, de alguma coisa é o complemento de quem? Do verbo. Olha, aí lá, de alguma coisa, está solicitando algo? Não, né? Então não tem como ser o quê? Completiva nominal também, porque na completiva nominal, quando o verbo não pede, o nome vai estar pedindo, e nesse caso aqui o nome não está pedindo. Então não tem como ser completiva nominal também. Mas vamos analisar, ó. Ele sabia de uma coisa. Eu tenho tudo, eu tenho sujeito, eu tenho verbo e eu tenho o complemento do verbo, e esse complemento que tem o nome não está pedindo, não está solicitando nada, mas está faltando o quê? Está faltando uma explicação para o entendimento dela. Não é isso? Olha, ele sabia de uma coisa. Peraí, se eu disser assim, ele sabia de uma coisa, que coisa é essa que ele sabia? Eu não sei, então está faltando um termo explicativo. Então, nesse caso, o termo explicativo vai ser o quê? Vai ser o aposto. Por isso que ela é apositiva, beleza? Porque está faltando esse aposto explicativo, ok? Então aqui, ó, ele sabia de uma coisa. Uma característica muito importante também que vocês devem perceber aqui na número 6, na apositiva, que é o seguinte, ó. Na maioria das vezes, ou seja, geralmente, vem sempre o quê? Com 2 pontos. Olha, ele sabia de uma coisa, 2 pontos. Beleza? Então é uma observação muito importante. Então, na apositiva, eu vou ter todos os elementos ali na minha primeira oração, que é a oração principal, mas vai estar faltando o quê? A explicação dela. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí para vocês, ok? Então vamos fazer aqui embaixo, ó, um resumão de todas as 6 que nós aprendemos até agora, ou que nós estamos tentando aprender, beleza? Ó, antes de completar o exercício, releia o resumo. Então vamos dar mais umas olhadas aqui no resumo, ó. Que orações nós estamos trabalhando? Orações subordinadas substantivas. Agora elas podem ser o quê?
subjetiva, que nós trabalhamos na aula anterior. Quando que ela é subjetiva? Quando na oração principal vai estar faltando quem? O sujeito. Então eu vou analisar na oração principal. Se estiver faltando o sujeito, ela vai ser subjetiva. E qual a classificação da segunda oração? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Beleza? Olha só, aqui tem um exemplo, ó, parece. Então aqui eu vou analisar a primeira oração, porque eu vou verificar o que está faltando na primeira oração para eu saber qual é a função da segunda. Eu tenho aqui só o verbo parece, ó, na primeira oração, que é a oração principal. O que parece? Está aparecendo algum sujeito ali? Não. Então, com certeza, a segunda oração é subjetiva. Sempre o primeiro passo é verificar isso. Se já não tem sujeito, eu não preciso de analisar mais nada, porque a outra vai ser subjetiva. Agora, se tem sujeito e tem verbo, aí eu tenho que analisar ela para verificar quais são as outras possibilidades, beleza? Então, aqui a número 2 agora, ó. Objetivas diretas. Funciona como objeto direto. Então vejamos, ó, eu vou ter sujeito e vou ter também o que? Um verbo transitivo, o que? Direto. Olha, eu tenho aqui, ó, a primeira oração, desejo. Eu vou verificar se tem sujeito. Quem desejo? Eu. Tem sujeito, só que o sujeito está o quê? Está oculto. Desejo. Quem deseja, deseja algo. Olha, ele está pedindo algo na frente. Esse algo na frente que ele está pedindo é o objeto direto. Então, com certeza, se eu tenho sujeito, tenho verbo transitivo direto, a segunda oração só pode ser o quê? Objetiva direta. E qual seria a classificação dela? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Beleza? E aqui a número 3 foi o que nós vimos hoje, ó. Objetivas indiretas. Funcionam como objeto indireto. Olha o exemplo, ó. Não me oponho. Olha, até aqui eu tenho a primeira oração. Não me oponho. Vou analisar ela. Não me oponho a quê? Né? Ó, quem se opõe a. O verbo opor aqui, né, ele está pedindo o quê? Ele está pedindo algo na frente com preposição. Olha a preposição aqui, ó, o a. Olha a conjunção aqui. Né? E quem está solicitando essa preposição é um verbo. Não me oponho. Quem não se opõe, ou não me oponho a. Beleza? Então, se é o verbo que está pedindo, essa parte na frente é o que? É o objeto indireto. Então, se está faltando o objeto indireto na primeira oração, a segunda oração vai... repetindo de novo, desculpem aí. Se está faltando na primeira oração, que é a oração principal, o objeto indireto, com certeza a segunda oração, então, ela será o que? Objetiva indireta. Beleza? Então, qual que é a classificação dela? Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Ok? Vamos verificar a número 4. Ó. A número 4 também nós já vimos há pouco. Completivas nominais. Elas funcionam como complemento nominal. Olha o exemplo. Tenho medo. Opa! Então, vamos fazer a separação. Tenho medo é o que? É minha oração principal, então eu vou analisar ela para verificar a função da segunda oração. Tenho medo, olha, quem tem o medo? Eu. Tenho sujeito. O verbo aqui é o verbo ter. Quem tem algo. Olha só, quem tem algo. Olha, o algo que o verbo está solicitando já está ali, que é o medo. Agora, ó, eu tenho medo, né? Tenho medo. Quem tem medo? Medo. Quem tem medo de. Olha, quem está solicitando algo com preposição é o medo aqui.
é o termo medo e não o verbo, né? Então é o nome. Então eu tenho ali na frente um complemento do nome, complemento nominal. Por isso ela vai fazer esse papel de completiva nominal, porque vai estar completando o quê? O sentido do nome e não do verbo. Então é um complemento do nome e não do verbo. Por isso que ela é classificada como completiva nominal. Beleza? Então a classificação toda dela seria o quê? Da segunda oração. Oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Por que completiva nominal? Porque ela vai estar completando o sentido do nome e não do verbo. Ela é um termo que está sendo pedido pelo nome, beleza? A próxima, também nós acabamos de vê-la anteriormente, que foi a positiva, no caso aqui apositivas. Exercem a função de aposto, né? Lembram-se lá, aposto, no caso explicativo, ó, só desejo uma coisa. Opa, até aqui vem a oração principal, só desejo uma coisa. Olha, quem só deseja uma coisa? Eu. Nossa, tenho o que? Eu tenho substantivo. Oh, desculpe, perdão. Eu tenho o que? Ó, só deseja uma coisa. Eu tenho sujeito, né? Quem deseja, ó, quem deseja algo. Olha, eu tenho algo também solicitado à frente, que é uma coisa. Ah, então eu tenho sujeito, tenho verbo e eu tenho algo solicitado pelo verbo na frente, que é o complemento verbal, e esse complemento também, que é um nome, não está solicitando nada. Mas se eu for analisar ela, ó, só desejo uma coisa, está faltando o quê? Está faltando o sentido, eu não sei a coisa desejada, ok? Então é justamente o papel da segunda oração, é completar esse sentido para ficar entendido. Então essa segunda oração ela vai fazer papel do quê? De papel de aposto, a função de aposto. E aí eu classifico ela como o quê? Como apositiva. Então como é que ela ficaria? Oração subordinada, substantiva, apositiva. E lembram-se lá do que eu falei, ó os dois pontos, né? Geralmente ela vem marcada por 2 pontos no final, beleza? A número 6 aqui, olha, para terminar, número 6. Predicativas, tem a função de predicativo, do sujeito, olha. Então vamos analisar. Meu desejo é. Então a oração, a primeira oração, que é a oração principal, vem até aqui. Se eu fazer a pergunta para o verbo, ó, o que é meu desejo? Então, meu desejo é o sujeito. Aí eu tenho o verbo, eu tenho o sujeito, aí eu tenho o verbo, que é o verbo ser conjugado, ficou é. Então, é um verbo de ligação. Então, se eu tenho o sujeito e se eu tenho o verbo é de ligação, com certeza está faltando o quê? Está faltando o predicativo do sujeito, que é justamente a função da segunda oração. Então, como é que fica a classificação dela? Oração, subordinada, substantiva, predicativa. Na predicativa, eu vou ter na oração principal, vou ter sujeito e vou ter também um verbo. Só que o verbo, nesse caso, ele vai ser um verbo de ligação. Ok? Então, essa aí é a característica da predicativa. Sujeito e verbo de ligação. Beleza? Então, vamos aqui verificar as atividades para essa quinzena. Número 1 está solicitando o seguinte, olha só. Sublinhe os verbos, circule a conjunção, divida as orações classificando-as. Letra A. O amigo meu, ouça isto, não se acomode.
Período composto por subordinação. Aí vocês vão analisar e colocar na frente tudo que está sendo solicitado. Nessas atividades dessa quinzena aqui, os exercícios são só dessas 3 últimas, beleza? Na aula anterior foi das 3 primeiras, agora só vai ser o que? Das 3 últimas, beleza? Então aqui ela só tem possibilidades de ser o que? Elas têm possibilidades de serem, ou objetivas indiretas, ou completivas nominais, ou apositivas, só, beleza? Então o que vai fazer? Sublinhar os verbos. Amigo meu, ouça é um verbo e esconde é outro verbo. Ok. Circular a conjunção. Qual que é a conjunção aqui? Não tem, né? Aí dividir as orações. Então, vou dividir as orações aqui. Beleza? Olha, observe, lembrem-se lá de uma dica que foi dada justamente na última lá, na positiva, que ela teria o quê? Que ela teria isso aqui, 2 pontos no final, não é isso? Então, amigo meu, ouça isso. Quem ouça isto? Amigo meu, né? Verifique que tem sujeito, tem verbo e tem o complemento do verbo, mas está faltando o quê? Está faltando um sentido. Então é justamente o que a segunda oração vai fazer, né? Essa questão dessa explicação desse sentido que está faltando, beleza? Então aqui é só copiar a primeira oração. Qual que é a primeira oração? A oração principal. Amigo meu, ouça isto. A classificação. Qual que é a classificação da primeira oração? Oração principal. Qual que é a segunda oração? Não se acomode. Então é só escrever aqui. Qual que é a classificação da segunda oração? Oração subordinada substantiva. O que? Apositiva. Beleza? Mesma coisa com a B, com a C, com a D, ok? Então, até aqui são o que? São as atividades que vocês vão realizar durante essa quinzena, beleza? Vamos passar agora para a nossa outra parte, que é a parte da correção das atividades da aula anterior, beleza? Que foi a nossa atividade número 7. Nós trabalhamos as 3 primeiras partes das orações subordinadas substantivas, que foi a primeira parte, que foi o que? A subjetiva, a predicativa e também a objetiva direta, beleza? Só lembrando aqui, na número 1, olha, a número 1 nós vimos que a gente verifica a primeira oração, que é a oração principal, e se nela estiver faltando o sujeito, a segunda oração vai ter justamente essa função de sujeito da primeira. Então eu classifico ela como subjetiva, beleza? Qualquer coisa, se vocês não assistiram ao vídeo anterior, procurem assisti-lo para ajudá-los aí, ok? Depois nós vimos a predicativa, que a predicativa é o que? É aquela que eu vou analisar a oração principal, que é a primeira oração, e nela eu vou verificar, tem sujeito e o verbo é um verbo de ligação, com certeza a outra vai ser, a segunda oração com certeza vai ser predicativa, ok? Vai ter a função de predicativo do sujeito. E a número 3 foi o que? Foi a objetiva direta. Na objetiva direta, eu vou ter sujeito, só que o meu verbo vai ser o que? Um verbo transitivo. Transitivo que? Direto.
Esse é um verbo transitivo direto. Ó, o autor deseja. Quem deseja, deseja algo. Olha, o verbo está pedindo algo à frente direto, sem preposição, né? Então é um verbo transitivo direto. Então eu vou ter sujeito e verbo transitivo direto, ok? Então as atividades solicitadas foram essas aqui. A número 1, sublinhe os verbos, circule a conjunção, né? E divida as orações. Então são 3 passos. Primeiramente, sublinhar os verbos, depois circular a conjunção e depois o que? Dividir as orações e depois o que? Classificá-las. Então veja aqui, ó, a letra A, convém que confiemos em nós mesmos. Esse aqui estava como exemplo. Olha, todas vão ser período composto por subordinação. Aí a primeira oração, qual que é a primeira oração? Convém. Vamos lá verificar, ó, sublinhar os verbos. Convém, confiemos. Qual que é a conjunção? Que. Aí lá, convém. O que convém? Olha, não tem resposta, então não tem sujeito. Então na oração principal, que é convém, não tem sujeito. Se não tem sujeito, é justamente o que a segunda oração vai estar fazendo. O papel de sujeito da oração principal vai ser a função. Então, qual que é a classificação da segunda oração? Oração subordinada substantiva subjetiva. Por que subjetiva? Porque funciona como sujeito da primeira oração, que é a oração principal. Vamos aqui agora para a letra B. Aí a letra B, vamos verificar, ó. Eu sou quem sou na vida. Quais são os verbos? Sou. Olha, outro verbo também, sou. Qual que é a conjunção? Quem. Então vamos circulá-la. Antes da conjunção eu faço a separação. Então aqui eu tenho a minha primeira oração e da conjunção para frente eu tenho a minha segunda oração. Aí eu vou analisar só a primeira oração para verificar o que está faltando nela, porque é justamente o que está faltando nela que vai ser o papel, ou seja, a função da segunda oração. Então vamos lá, primeira oração, olha. Eu sou. Olha, quem sou? Eu. Olha, ela tem sujeito e tem verbo. Agora eu vou analisar o tipo de verbo, sou. Que tipo de verbo que é? É um verbo de ligação. Então, o que nós aprendemos? Se eu tenho sujeito e tem verbo de ligação, o que está faltando? Está faltando o predicativo do sujeito, que é justamente o papel, a função da segunda oração. Então, a segunda oração, quem sou na vida, tem a seguinte classificação, ó. É uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Beleza? Porque ela vai estar funcionando como predicativo do sujeito. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Então, corrigimos. A letra C. Diz o autor que os homens fazem a sua história. Quais são os verbos? Diz, fazem. Qual que é a conjunção? Que. Ok, antes da conjunção eu faço a separação. Então aqui eu tenho a minha primeira oração, que é a oração principal. E da conjunção para frente eu tenho a minha segunda oração. Então eu vou analisar a oração principal agora, ó. Primeira oração, diz o autor. Olha, quem diz? Quem diz? O autor. Então eu tenho sujeito, o autor, né? Eu tenho sujeito e tem verbo. Olha, o verbo é o diz. E aqui, ó, diz. Quem diz? Quem diz, diz algo. Qual que é o algo aqui que o autor diz? Então, o verbo aqui diz,
que é de dizer, quem diz algo. Ele solicita um complemento direto. Então ele é um verbo transitivo direto. Beleza? E esse aqui, ó, não é o complemento dele, não. Esse aqui é o que? É o sujeito, só estar fora de quê? Fora de lugar, porque geralmente ele vem no início, mas aqui veio no final, né? Quem diz algo, beleza? E qual que é o algo que ele diz aqui? É justamente o que a segunda oração vai estar fazendo o papel desse objeto direto, que é o que ele diz. É isso? Ok? Então vamos lá, ó, classificação. Primeira oração é a oração principal. E a segunda oração que os homens fazem a sua história, ela é o quê? Ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Beleza? Ok? Então, na objetiva direta, eu vou ter sujeito e vou ter o quê? Um verbo transitivo direto. Certo? Então, corrigido também. A letra D agora. A D estava lá. Eu desejo que sua vida seja coroada de êxitos. Quais são os verbos? Desejo. Que mais? O verbo seja aqui, ó. O seja. Conjunção que. Antes da conjunção eu faço a separação. Então até aqui eu tenho a minha primeira oração, da conjunção para frente eu tenho a minha segunda oração. Todas são período que? Período composto por subordinação. Primeira oração então, vamos verificar, ó. Eu desejo, é a oração principal. Então, eu esqueço a segunda oração, eu tenho que analisar a primeira e verificar o que está faltando nela, porque o que está faltando nela vai ser justamente a função da segunda. Então, eu analiso sempre a primeira só a oração principal. Eu desejo. Olha, eu desejo. Quem deseja? Eu. Olha, tem sujeito, o sujeito está ali. E desejo. Olha, quem deseja, deseja algo. Eu tenho sujeito, tenho um verbo transitivo direto. Então, o que está faltando? Está faltando o objeto direto desse verbo. Quem deseja, deseja algo. Então, é justamente a função da segunda oração. Eu já descobri aqui na oração principal o que está faltando. Está faltando o objeto direto do verbo desejo. Quem deseja, deseja algo. É isso? Então, é justamente a função da segunda oração. Então, ó, segunda oração, que sua vida seja coroada de êxito, está com a função de quê? De objeto direto. Logo, a classificação dela é a seguinte: oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por que objetiva direta? Porque ela faz papel de objeto direto para a oração principal. Porque na oração principal eu tenho sujeito e tenho um verbo transitivo direto. Ok? A letra E. Importa que nós saibamos caminhar unidos com a vida. Vamos fazer aqui o passo a passo. Então, primeiramente eu tenho que sublinhar os verbos. Olha, importa, saibamos caminhar. Locução verbal. Conjunção circulá-la. Antes da conjunção, faço a separação. Então, aqui eu tenho a minha primeira oração. Da conjunção para frente, eu tenho a minha segunda oração. Aí, primeira oração, ó. Qual que é a primeira oração? Importa. É a minha oração principal. Então eu vou analisar ela e verificar o que está faltando nela.
O que importa? Eu tenho resposta para a pergunta, que é a pergunta para descobrir o sujeito. O que importa? Eu não tenho resposta, então eu não tenho sujeito. Opa, se eu já... A primeira coisa que eu faço na oração principal, verificar se tem sujeito. Se não tem sujeito, com certeza a função da segunda oração é o quê? Papel de sujeito dela. Então, nesse caso, eu tenho que uma oração objetiva, uma oração subjetiva, beleza? Então aqui, ó, oração principal, importa, não tem o sujeito, então a segunda vai fazer papel de sujeito, ó, segunda oração, que nós saibamos caminhar unidos com a vida. Então a classificação, ó, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, ok? Dizendo de novo, a classificação da segunda oração, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por que subjetiva? Porque faz papel de sujeito para a primeira oração, no caso aí, que é a oração principal. Então, a primeira coisa que eu faço é verificar o que? Analisar a oração principal e verificá-la. Se está faltando o sujeito, com certeza eu não analiso mais nada, porque a segunda já vai fazer esse papel de sujeito. E fazendo o papel de sujeito, eu classifico ela como subjetiva. Beleza? Então, corrigida também. A F. Grande verdade é que os homens se ajudam mutuamente. Olha, período composto por subordinação. Vamos lá então. Grande verdade é, tem o verbo é, que é o verbo ser conjugado, e ajudam. Conjunção que. Antes da conjunção eu faço a separação. Primeira oração, segunda oração. Primeira oração. Grande verdade é. Então, essa é minha oração principal. Eu esqueço o resto. Eu vou analisar só a minha oração principal e verificar o que está faltando. Porque o que está faltando nela vai ser justamente a função da segunda oração. Grande verdade é. Vamos fazer a pergunta para descobrir se tem sujeito. O que é? Grande verdade. Opa, então eu tenho sujeito. Então, vou analisar agora que tipo de verbo. Olha, eu tenho sujeito e o verbo é um verbo, que tipo? Verbo de ligação. Se eu tenho sujeito e tenho verbo de ligação na minha oração principal, o que está faltando? Está faltando o predicativo desse sujeito, que é justamente a função da segunda oração. Então, a segunda oração aqui, que os homens se ajudam mutuamente, está fazendo justamente esse papel de quê? De predicativo do sujeito. Logo, eu classifico ela como oração subordinada, substantiva, predicativa. Então, na predicativa eu vou ter na oração principal, olha só, eu vou ter na oração principal sujeito e verbo de ligação. Beleza? Ok, espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouco aí. Qualquer dúvida é só estar questionando lá no meu WhatsApp para eu tentar tirá-las, né, saná-las a vocês. Beleza? Grande abraço a todos. Não esqueçam de enviar foto das atividades de vocês lá para eu estar colocando o nome de vocês e fazendo as correções, beleza? Eu prefiro que vocês mandem no meu WhatsApp do que enviá-las, do que levá-las à escola, porque pelo WhatsApp é mais rápido, tira uma foto ali e já era, beleza? Mas quem não puder, né, é só continuar levando na escola também, que não tem problema nenhum, beleza? É só uma preferência minha. Bons estudos a todos, um abraço e até a nossa próxima aula.